quais seriam os aspectos dessa transição civilizatória que move as ações para a paz, no seu entendimento? Para mim, Regina, o elemento mais forte é a essência, que é a questão ética, a ética para com a vida. Muito pouco a gente para pensar o que é a paz, mas há definições muito interessantes, como a de Benito Juárez, presidente do México, que dizia que a paz é o respeito ao direito alheio, né? Quer dizer, é o limite que você tem no sentido de que todos têm direito, né? Por outro lado, você tem nova percepção hoje de que nós temos uma interdependência de todas as espécies vivas, não é? Quer dizer, toda a vida no planeta ela está ligada. Então, se você não proteger essa perspectiva ecossistêmica global, você também acaba não protegendo a sua própria vida, a sua família, o seu país, não é? Então, eu acho que nós avançamos em conceitos. Então, essa questão da essência, da ética com relação à vida, hoje ela é alimentada por conhecimento científico, não é? E por avanços do processo civilizatório que nos trazem novos conceitos que são transformados em direitos através das normativas, não é? E novos modos de relação entre as pessoas, de relação comum, não é? Então, a paz é essa compreensão do direito de todos, né, e da capacidade humana de fazer a paz algo real, algo que possa ser progressista, no sentido que a gente avance para novo patamar civilizatório. O que eu posso fazer pela minha rua, pelo meu bairro, pelo meu país, pelo meu trabalho, pela minha família? Como é que você percebe esse processo de transformação para tirar as pessoas dessa sensação de impotência, para que cada um possa protagonizar a mudança necessária? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que saber quem somos, né, de onde viemos e para onde queremos ir, não é? Então, ter conhecimento dessa dinâmica, saber de onde viemos, quer dizer, nós estamos num processo civilizatório que há 150 anos atrás, você tinha um processo de escravidão entre os homens, não é? Que era uma coisa terrível. O século passado foi o século que Henri Barrault, um musicólogo de quem eu gosto muito, ele dizia o seguinte, que o século XX era o século da barbárie armada da tecnologia, né? Então você teve uma capacidade destrutiva, a tecnologia foi aplicada de forma maléfica para a humanidade. Nós somos provenientes de um processo extremamente conflituoso e tumultuado, que depende um pouco daquilo que Hegel dizia, para você transformar o mundo, transformar as coisas, você tem que dar um salto, né? Mas o seu salto individual, às vezes, não é suficiente como elemento transformador. Então, você tem que ter um nível das consciências humanas na face do planeta preparadas num estágio que todos possam dar esse salto, né? Então, esse momento do salto da consciência, que Hegel colocava como sendo o zeitgeist, o espírito do tempo, né, que levaria a esse processo, é o que nós temos que semear, né? Como é que a gente pode alimentar as consciências humanas como educadores, por exemplo, de vida, para que você possa chegar ao momento de vivenciar esse salto. Será que nós já não vivenciamos alguma coisa assim? Quando você, por exemplo, coloca a questão da paz, eu vejo isso claro a partir do século passado, dos anos 50, né? Quando Portinari pintou, na década de 60, o quadro para o saguão das Nações Unidas, foi um momento em que há um marco em que a questão da paz era para a humanidade a coisa mais importante, né? Então, esse já foi um salto extraordinário. Agora, essa realidade de hoje demonstra que todos os avanços de conceito que nós tivemos, eles não se consubstanciaram na prática, não é real na Ucrânia, não é real para a Rússia, não é real em tantas guerras localizadas na África. Acho que o primeiro passo que a humanidade deve almejar é um estado de paz. E para isso você tem que ter uma série de condições de equidade, você tem que ter água para todos, né, que é um elemento essencial para a vida. E aí vale até um pouquinho lembrar de Mikhail Gorbachev, que depois de estudar tantos anos como
presidente da União Soviética, os conflitos globais, ele chega à conclusão de que a estrutura, a base da paz, não seria uma base militarista, mas seria o acesso de todos aos recursos naturais com equidade. Você acha que a gente pode estruturar uma educação ambiental que evoque, fortaleça esses aspectos de mobilização para a nossa sociedade? O conceito da capacidade de suporte, ele vem sendo percebido desde 1945, nos anos 50, pelo Eugênio Odum, da Universidade de Atlanta. Então, se percebe que as pessoas ainda encaram o mundo como se ele fosse um horizonte infinito, passível de um crescimento infinito. Quando eu vejo um governo falando em crescimento, eu me assusto um pouco, porque a realidade hoje aponta para desenvolvimento. Você não pode mais medir as coisas pelo produto interno bruto, que é uma conta errada. Se você tiver fabricação de canhão, de arma, mas entra num processo produtivo, isso entra na conta do PIB. Parece que a sociedade está produzindo, está crescendo. Então, o indicador correto é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, como é que você passa isso para a sociedade, para o cidadão comum? É preciso um processo de educação formal e informal, e para a educação formal, eu acredito muito na possibilidade de uma revisão do conhecimento humano. Eu lido hoje com engenheiros que assumiram cargos políticos e que têm uma visão de engenharia do século passado, da metade do século passado, e ainda não incorporaram a sustentabilidade à sua percepção. Então, você tem pessoas que trabalham na área de direito, magistrados, juízes, que ainda não têm a formação sólida em sustentabilidade em direito ambiental. Quer dizer, essa nova percepção dos limites do planeta, que veio com uma Constituição para o Brasil, uma Constituição democrática, ecológica, ela não tomou o seu espaço na formação da cidadania brasileira. Quando o governo atual diz, nós temos que ter um governo que ele trabalhe de forma multissetorial, todos os ministérios têm que ter uma ação multissetorial. É isso mesmo, isso está absolutamente correto. Você tem que implementar a sustentabilidade para todas as áreas de gestão, para todas as áreas do conhecimento, né? E a educação ambiental, ela cumpre esse papel de fazer uma revisão antropológica do conhecimento humano. Essa nova perspectiva, que eu diria é uma perspectiva de simplicidade voluntária, né, que nos tira daquele empuxo global pelo consumo, né, essa idealização de quero ter o melhor celular, o melhor carro. Isso tudo é uma ilusão, porque nós não podemos chegar a esse ponto de realizar todos os desejos de todos. Isso vai implicar numa perspectiva solidária, que é um almejar muito diferente do eu quero para a minha posse, né? Então, essa transformação, ela vem também pela educação ambiental. Como é que a gente pode construir cidades sustentáveis, metrópoles sustentáveis, sensíveis à água? Como é que você vê esse movimento? Porque esse é um convite a todo cidadão, a toda a urbanidade. O que você acha? Se nós tivermos um nível de consumo não agressivo, a gente pode coabitar em regiões de uma forma a não provocar malefícios para essa região. Eu habito em São Paulo, eu moro na região metropolitana de São Paulo, mas mais do que isso, com 190 municípios em volta da cidade de São Paulo, todos dependendo de bacias hidrográficas muito limitadas, todo mundo respirando a mesma atmosfera poluída por tantos veículos, né? Então, essa consciência de que eu sou responsável por esse universo onde eu me insiro e que eu tenho que trabalhar no sentido de preservar a minha própria existência e também dos meus vizinhos e também da sociedade em geral, é o grande sentimento de pertencimento humanitário que a gente tem que ter. Eu pertenço à minha cidade, pertenço ao meu bairro, pertenço a essa comunidade e sou corresponsável pela qualidade ambiental dessa região. Eu acho que esse é o sentido da responsabilidade que transforma o comportamento de todos.